Olá, senhores, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos à nossa videoaula de equipamentos, certo? Como todos já sabem muito bem, meu nome é Rafael e nessa nossa terceira videoaula ainda estamos falando sobre as válvulas, né? E vamos aqui falar hoje, iniciar sobre os mecanismos internos, né? E as gachetas das válvulas. Então, sem mais delongas, acompanhe comigo nossa videoaula. Bom, construção das válvulas, mecanismo interno e gachetas. O mecanismo interno da válvula, que é composto pela haste e peças de fechamento, e as sedes no orifício da válvula, onde mesmo se assenta, chama-se trim da válvula. Ou seja, primeiramente, isso é a possível questão de prova. O que vem a ser o trim de uma válvula? É o mecanismo interno da válvula, onde se assentam a haste, as peças de fechamento, que são as sedes, né, de vedação, e no orifício da válvula, onde mesmo se assenta, que são os componentes, né, que compõem aí o nosso trim da válvula. São as partes mais importantes da válvula e estão sujeitas a grandes esforços. Devem ter uma usinagem cuidadosa para que a válvula tenha fechamento estanque, ou seja, o trim ele é responsável desde a parte interna, que não é móvel, até a parte da haste, né, que é responsável pela vedação da passagem do fluido. Então essa usinagem dessa haste ela tem que ser perfeitamente de acordo com a sua sede de vedação, de maneira que qualquer coisa contrária a essa perfeita usinagem vai comprometer diretamente o quê? O seu perfil de estanqueidade, né, do seu fechamento. Então é necessário que essa usinagem seja sempre muito bem feita para que o encaixe entre a haste e a sede de vedação seja exato. Bom, não podem sofrer desgaste por corrosão ou erosão, nem deformações por fluência que comprometeriam a estanqueidade ou o próprio funcionamento da válvula. Bom, inicialmente, se essa válvula tem como sua principal função ser estanque, certo? O que acontece? Qualquer dano por corrosão, seja ela por corrosão por diferença de potencial, né, que é quando você vai ter o choque entre os materiais, ou uma corrosão por conta de agentes erosivos, ou até mesmo uma corrosão, uma deformação por fluência, né, dada ao tipo de temperatura e esforço repetitivo que o material vai sofrer, você não pode permitir que esse mecanismo interno, bem como essas gachetas, sofram com esses males, porque eles vão comprometer diretamente a estanqueidade, porque um ponto de corrosão em uma haste, por exemplo, poderia comprometer diretamente a sua função, que é vetar aí a passagem do fluido, né? E frequentemente é feito de um material diferente e mais nobre do que o da carcaça. É feito de um material mais nobre do que o da carcaça, justamente para ele ter uma resistência maior a esses intemperismos. Temos aqui um mecanismo interno e as gachetas. Temos aqui as buchas, né, de movimento aqui, as travas. Temos aqui, evidentemente, acima o nosso volante com as buchas de movimento. E na parte interna nós temos aqui a nossa haste, certo? As nossas gachetas, certo? Aqui nesse cantinho aqui, as nossas gachetas, certo? Temos as buchas aqui, certo? Temos aqui os prisioneiros do lado de fora, aqui no caso, né? A porca do prisioneiro. Temos aqui uma cunha interna, que é por onde passa a nossa haste, certo? A haste essa aqui, que vem até o fundo e encontra a sua sede de vedação para bloquear a passagem do fluido. São esses componentes que devem ser feitos de materiais mais nobres do que o corpo, né? Do que a da carcaça. Bom, vamos falar agora sobre os tipos de extremidades das nossas válvulas. Se elas são elementos que são acessórios, né, como já vimos em tubulação, de linhas de tubulação, elas devem possuir pelo menos, no mínimo, extremidades semelhantes, né, possibilidades de extremidades semelhantes à das tubulações. São elas extremidades flangeadas, quando as extremidades possuem bocais de flange, extremidades para solda de encaixe, evidentemente para acima de linhas acima de 2 polegadas, extremidades rosqueadas, né, que é quando você tem aquele filetes, aquele perfil de rosca
para que você possa acoplar por forma de rosqueamento. E temos as extremidades também para soldas de topo. Perdão, uma correção, as soldas de topo acima de linhas de 2 polegadas, soldas de encaixe até 1,5 polegadas, lembrando, né? Bem lembrado. E temos os outros tipos também, que é ponto e bolso e etc. Bom, temos mais uma vez aqui o mecanismo dela, né? Para a gente relembrar aqui os pontos. E aqui seriam as extremidades. As extremidades é o que dão acesso ao encaixe, né? O acoplamento dessa válvula a uma tubulação. Bom, vamos começar agora a falar sobre as principais válvulas, né? De maneira que vamos falar aqui agora dentro das de bloqueio da principal válvula que é utilizada aí no meio industrial, que é a válvula de gaveta, né? É o tipo mais importante e de uso mais generalizado. Até alguns anos atrás, as válvulas de gaveta dominavam largamente a maior parte das válvulas de uso industrial, chegando a representar cerca de 75% do total. Então eram muito usadas. O desenvolvimento de outros tipos de válvula de bloqueio mais leves, rápidas e mais baratas, no caso a válvula de esfera e a de borboleta, né, que pode atuar com altas pressões, fez com que a participação das válvulas de gaveta caísse bastante, estando em média por volta de 50%. Mesmo que ela tenha caído bastante, no caso 25%, ela continua sendo a mais utilizada até hoje. São, por excelência, válvulas de bloqueio de líquidos empregadas em quaisquer diâmetros, na maioria das tubulações de água, óleos e líquidos em geral, desde que não sejam muito corrosivos, não deixem muitos sedimentos ou tenham grande quantidade de sólidos em suspensão. Então, salvo essas particularidades, elas são perfeitamente, por excelência, eficientes na arte de bloquear completamente ou liberar completamente a passagem de fluidos, certo? Seja ele água, óleo ou qualquer outro fluido, né? Em geral. De maneira que o funcionamento da gaveta 2 nós já sabemos, né? Que é a passagem, né? A nossa haste aqui, e pela própria haste nós temos o que? A descida dela, encaixando na sua sede de vedação, formando assim, né, um bloqueio completo. São empregadas também em diâmetros acima de 8 polegadas para bloqueio e para bloqueios de tubulação de ar e de vapor. Ou seja, não trabalham só com fluidos no estado, com materiais no estado líquido, trabalha também com materiais no estado gasoso. Em qualquer um desses serviços, as válvulas de gaveta são usadas para quaisquer pressões e temperaturas. Certo? Ou seja, a gaveta, né, ela é boa também. Por qual motivo principal ela também continua sendo uma das mais utilizadas? Para qualquer serviço desses, salvos aqueles que não sejam muito corrosivos, que deixem muitos sedimentos, no caso resíduos, ou que possuam sólidos em suspensão. Por que elas são muito importantes? É o que o último parágrafo nos diz. As válvulas de gaveta são usadas para quaisquer faixas de pressão e temperatura. Então, no grosso modo, é pau para toda obra, né? Ela pode ser utilizada à vontade nesses parâmetros aí de pressão e temperatura, uma vez que sejam dentro daqueles fluidos permitidos. Temos aqui um esquema de uma válvula de gaveta. Aqui, ó, como o volante, né? Aqui é a entrada do castelo, e como elemento principal nós temos essa haste, que ela desce até a sua sede de vedação e bloqueia completamente a passagem do seu fluido pela linha interna. Ainda em gaveta, o fechamento dessas válvulas é feito pelo movimento de uma peça chamada gaveta, né? Aquela haste chamada gaveta, ou de cunha, que se desloca paralelamente ao orifício da válvula. Ou seja, vamos voltar ao exemplo, ela se desloca paralelamente ao orifício. Então o orifício está nesse sentido, certo? A haste, no caso, que é a cunha ou a gaveta, ela vem no quê? Em sentido paralelo ao orifício, certo? Até se encontrar na sua sede de vedação, certo? E perpendicularmente ao sentido de escoamento do fluido. Então, nós já sabemos que o fluido escoa nesse sentido, então ela vem perpendicularmente e veda a passagem do mesmo.
Quando totalmente abertas, a trajetória de circulação de fluido fica reta e inteiramente desimpedida, de forma que a perda de carga causada é muito pequena. Então ela abre, certo? E libera totalmente a passagem, tal como é a função de fato de uma válvula de bloqueio. Quando parcialmente abertas, causam perdas de carga muito elevadas e também laminagem da veia fluida, acompanhada muitas das vezes de cavitação e violenta corrosão e erosão. Bom, ela é uma válvula de bloqueio. E nós já sabemos que válvula de bloqueio só tem atuação eficiente na arte de liberar completamente ou vedar completamente. Meio termo para ela não se aplica. Então, se o meio termo para ela não se aplica, se você tentar fazer alguma coisa semelhante a uma válvula de regulagem, você vai ter esses tipos de danos na sua válvula. Bom, essas válvulas só devem trabalhar completamente abertas ou completamente fechadas. Isto é, são válvulas de bloqueio e não de regulagem. O que eu acabei de lhes dizer, né, senhores? Não se trata de dividir simplesmente por vontade. Disse por componentes internos, a sua forma estrutural interna, né, que caracteriza uma válvula como bloqueio ou de regulagem, bem como a de que permite o fluxo em um só sentido. Não é por vontade, é pela forma, né, estrutural interna. Bom, válvula de gaveta. Seu fechamento é sempre lento. Quanto maior for a válvula, maior será o tempo necessário para fechá-la. Isso é uma desvantagem. Mas essa sim, por um certo ponto. Porém, é uma grande vantagem porque evitam-se os defeitos de golpes de arriete, certo? Consequente da paralisação. Ou seja, não tem um fechamento muito... É uma desvantagem. Porém, a vantagem é evitam-se os golpes de ariete, certo? Consequente de uma paralisação repentina da circulação de um fluido. Ou seja, se você veda muito rápido, o fluido ele, né, tende a pancar de uma forma muito violenta. Muito embora ele não tenha o quê? Facilidade de controle de fluxo, ele não foi programado para isso. E as válvulas de gaveta dificilmente dão uma vedação absolutamente estanque. Entretanto, na maioria das aplicações práticas, tal vedação não é necessária, ou seja, não é necessário que você tenha, na maioria dos casos, uma vedação perfeitamente estanque, certo? Por essa razão, ainda é utilizada as válvulas de gaveta, porque elas são eficientes, mas infelizmente não possuem uma vedação perfeitamente estanque. E como as válvulas de gaveta têm o fechamento de metal contra metal, são consideradas de segurança em casos de incêndio, certo? Desde que os metais empregados sejam de alto ponto de fusão, no caso acima de 1100, no caso se fundam acima de 1100 graus somente. Então ela é uma válvula, como eu já lhes disse anteriormente, que pode atuar com faixas de temperatura e pressão altíssimas. Bom, senhores, e com isso terminamos aqui a nossa terceira videoaula. Espero que a válvula de gaveta tenha ficado bem fixada na mente dos senhores, lembrando sempre que ela é uma das principais válvulas que nós temos aí. E do mais, fiquem todos com Deus, até a próxima videoaula. Tchau!